Nós vamos continuar aqui a palavra. Maf, entra na intercessão por mim, amor. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. Alguém certa vez me perguntou, pastora, como foi o ministério de Jesus nessa terra? O ministério dele foi pregar, foi ensinar e foi curar, né? Nosso ministério ele é perfeito, né? Quando Deus nos usa em nome do Senhor Jesus para os seus propósitos, né? E a Bíblia diz que onde Jesus estava, meus amores, estava uma verdadeira multidão. Multidão, pastor. Foi aquilo que eu ensinei para a minha vida e para você ontem, que a unção, ela atrai o milagre que você precisa. Tá? Outra coisa, a multidão percebeu, a multidão correu atrás, e o mais bonito, hein? A multidão chegou na frente do barco. Que legal isso, né, Tiago? Deus é maravilhoso mesmo. Então vamos lá. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Pastora, o que Jesus sentia quando ele via aquela multidão? Compaixão. Porque ele via um grande rebanho que não tinha pastor. E fica aqui uma pergunta hoje para mim, meus queridos. Fica aqui uma pergunta para você, Fernandes Filho. Eu, você, todos nós, aceitamos o Senhor Jesus como nosso pastor. Por quê, pastor? Porque pastor, meus amores, pastor é aquele que apacenta. E o que é apacentar, pastor? É cuidar, é ensinar, é pastorear, é curar, é libertar, é mostrar o caminho. Mas para mim, ser pastor é um pouquinho mais. É ser exemplo para as ovelhas. Nunca abri mão disso. Então, olha para esse Jesus hoje. Ele é exemplo. Ele é exemplo, né? Eu acho que o que mais falta no Brasil, não, nas nações, pessoas que sejam exemplos. Mexeu muito comigo, certa vez eu via sobre ídolos, pessoas que têm os seus ídolos. E mexeu muito com a pastora, quando alguém falou assim, quem você gostaria de conhecer e passar que fosse um dia com ele? Alguém falou, eu gostaria muito de ter conhecido o Elton John. O outro diz assim, eu sei que falaram o Elvis Presley, o outro falou o Elton John, desculpa. O outro falou aquele dos Beatles, o John Lennon. E aí, teve um que falou um outro, que é do rock. E falou, e você, gostaria de passar um dia que fosse com o seu ídolo? De passar alguns dias, quem sabe uma semana, de saber como é a intimidade do seu ídolo. Aí ele falou assim, achei tão interessante, tão inteligente, moço. Ele falou assim, Consuelo, Salete, ele falou assim, não. A jornalista perguntou assim, como não? Você não gostaria de conhecer o seu ídolo? Ele disse, porque talvez, se eu conhecer verdadeiramente, eu possa me decepcionar. Então eu prefiro ter os seus álbuns, gostar dele de longe, ouvi-lo, me emocionar com ele, mas eu não gostaria de conhecê-lo na intimidade. E eu ouvi aquilo assim, gente, eu fiquei pensando, falei, gente do céu, que resposta mais inteligente desta pessoa. Porque quem me conhece na intimidade, quem te conhece na intimidade, é somente ele. E você. Agora, a senhora diz sobre Jesus, eu recomendo. Eu o conheço. Você o conhece. E você sabe
que não há nada nesse Deus que nos desabone, que o desabone. Então, gente, coloca toda a tua vida, coloca toda a tua confiança nele. A palavra do Senhor diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais, ele fará. Entrega o teu caminho. Tem alguma área da tua vida que ainda não foi entregue? Entrega. Pode se ligar mais um pouquinho, por favor. Entrega ao Senhor. E confia nele. E descansa. Vocês estão me entendendo? E descansa. Ele. Por quê, pastora? Porque ele é uma obra perfeita. Ele é uma obra completa. Ele é uma obra plena. Ele é uma obra que transborda de tanta perfeição, Alessandra, Fátima. Agora, eu e você não. Nós somos uma obra ainda que não foi terminada. Nós somos uma obra incompleta. Que a cada dia é um trabalhar de Deus, não é, gente? Da palavra na minha vida, na tua, para a gente ficar parecido com Ele. Em o nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando ele desceu do barco, ele sentiu o que por eles? Compaixão. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E o que esse pastor começou a fazer? O que o nosso sumo pastor Jesus começou a fazer? Ele começou a ensiná-los. Eu acho tão lindo, gente. Por isso que ele é chamado de rabino. Alguém falou para mim que não tem rabino na Bíblia, que Jesus não foi rabino. Rabi. Rabi é rabino, é mestre. Né? Tá? Muita gente não sabe disso, né? Então, resultado, ele foi mestre. Ele foi rabino. E ele para, e eu acho tão bonitinho isso, e ele começa a ensinar aquela multidão. Será que alguém que me dá tanto trabalho, alguém que possa estar te dando tanto trabalho nessa vida, não é porque você ainda não parou para ensinar? Primeiro, duas formas de ensino. Primeiro, sermos exemplos. Primeiro, o grande segredo é a gente ser exemplo. E segundo, a gente gastar tempo para ensinar, que foi o que eu falei ontem. Ensinar dá trabalho. Dá ou não dá? Dá trabalho. Então a gente tem que, entende, gente? Gastar tempo, seja com filhos, seja com o esposo, se ele permitir. Porque se o esposo, se ele permitir, porque a mulher é submissa a ele, né? Tá bom? E com a esposa, e com a família, e no trabalho, na escola, em qualquer lugar que estejamos. Vamos para frente. Porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Oh, meu Deus, coisa linda. Só que emoção estar nesse meio, né? E como o dia já fosse muito adiantado, e aí resultado, né? Bernadette, Fátima, Nilma, a hora foi indo embora. Entendeu? Quando eles perceberam, Marlene, Paulinha, Bia, a hora foi embora. Olha que coisa mais linda, gente. Jesus começou a ensinar e eles nem perceberam a hora passar. Conforme o teu amor por Jesus vai aumentando, o conhecimento seu de Deus vai aumentando, a aliança vai ficando mais verdadeira, a comunhão vai ficando mais profunda, a vida vai sendo de intimidade. Hoje eu passei 4, 5 horas na presença dele e não percebi. Eu comecei a fazer a oração das 3 horas da tarde, não sei se vocês já me acompanharam pelo menos uma vez. Eu estou orando todos os dias às 15 horas, horário do Brasil. Hoje nós oramos por Israel, pelo Brasil e pelos Estados Unidos. Está lá a oração. Resultado, amanhã também tem. A minha menina esses dias rindo comigo, ela falou assim para mim, pastor Solange, primeiro só falou 7 minutos de milagres. Agora já está 10, né, gente? 11. Gente, eu me esforço. Eu prometo, eu falo a verdade. Hã? Hoje foi para 11.
A Má está aqui me corrigindo. Hoje foi para 11. Hoje foi para 11 minutos. Não, a Mil está dizendo que hoje foi... Além de Má, tem mais uma aqui. A Cristina e a Milce está dizendo que hoje foram 12. Eu já tenho 4 reloginhos. 12 minutos. Mas agora vamos falar sério. Mas por que, pastora? Porque quando você tem uma vida de muita oração, gente, vamos combinar, 12 minutos. Nossa, gente, que faltou de oração para mim. Quem está recebendo uma oração, né? Tem que ir bem devagarinho. Eu sei que vocês gostam, eu sei, vocês são maravilhosos, né? Tô brincando com vocês. Mas não dá para ser mais que isso, né? O certo é 7 minutos. Mas eu fui só... O que é 7 para 11, né, gente? Não é verdade? Mas eu tô com fé que dos 12 eu não passo. 12 discípulos. Eu não vou passar. Então, quando você tem uma vida de muita oração, não é fácil. Quando você vê... A hora já passou. Você não quer que o culto termine. É ou não é verdade? Você não quer que aquele estudo acabe quando ele é bom. É tão bom. Ai, é tão bom. Eu entendo Maria. Marta, vem minha filha, vem fazer bolo. Vem fazer cafezinho, que a pastora Solange chegou com o Senhor Jesus, ela gosta de um cafezinho. Não, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Ninguém pode tirar uma Maria dos pés do amado Jesus, né? E como já o dia já fosse muito adiantado, os de seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar aqui é muito deserto, Senhor. O lugar é deserto. E o dia já está bem adiantado. Está quase chegando a noite. Por quê, pastor? Porque no deserto, gente, vou falar uma coisa para vocês. No tempo de Jesus, 4 horas você já começava a correr para casa, 5 horas. Por quê? Porque não tinha eletricidade, né? Como tem hoje. E lá não é escuro não, viu, gente? Deserto é breu. É um breu. É escuro, 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 escuro. E aí você imagina aqueles homens, aquelas mulheres, criança de colo, gente, olha pra você ver uma coisa. Criança sendo carregada, criança nas costas. E aí eles chegaram para Jesus, pastor Ronaldo, e disseram para ele: olha, é melhor despedir esse povo. Vamos ver o que Jesus falou? O lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede-os, para que eles possam ter tempo de chegar a alguns lugares, aldeias circunvizinhos, para que eles possam comprar um pão para si, porque não tem o que comer. Jesus, esse povo está aqui há várias horas. Para eles chegar para comprar alguma coisa, ainda fica bem longe. Então é melhor a gente despedir eles, para eles chegarem com a luz do dia, né? E comprar alguma coisinha para comer. Bom, Jesus, vamos ver o que ele falou. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: dai-lhes vós de comer. Entendeu, não? O dar de comer é meu e teu. Pastor, quem sustenta o reino de Deus? Nós. Pastora, não é governo municipal, estadual e nem federal, gente. Nunca fez nada nesse sentido. E nem pode pelos estatutos deles, segundo eles. Somos nós. Somos nós que implantamos o reino. Somos nós que pagamos um aluguel. Somos nós que pagamos água e luz. Somos nós. Somos nós que implantamos o reino, que enviamos o evangelho para o Brasil e as nações. E aí, resultado. Ele, porém, respondeu, disse-lhes: dai vós de comer. E disseram eles: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Aí o que Jesus falou? E ele disse-lhes: quantos pães vocês têm? Pastor, onde é que está a unção da riqueza? Está naquilo que você tem. Guarde isso e não esqueça isso. No seu sítio não tem uma riqueza aí que possa ser vendida? Tem gente criando galinha. O que a galinha faz? Bota ovo.
Estão vendendo ovos na beira da estrada, vendendo muito. Outros, como a Cidinha, faz salgadinho, manda alguém ir para as padarias, para os bares, para lugares que contrata casamento. É aí que começa a divulgar as coisas. Ah, todo mundo faz pudim, né, pastor? Mas e o pudim com excelência? Todo mundo faz? Não. Eu conheço uma verdadeira coxinha. Eu já comi acho que 20 tipos de coxinha. Quantas ficaram no coração da senhora? 2. Não estavam encharcadas. Tinha um gostinho de manteiga. A massa fina, bem recheada, bem fechada, não estourou. Bem temperada. Ah, fazer todo mundo faz. Mas e a unção de excelência? Eu sou mineira. O Brasil e quase as nações hoje estão fazendo pão de queijo. Alguém chegou aqui e falou para mim, o pão de queijo parmesão fica bom. Não é o verdadeiro, meu filho. Mussarela não é o verdadeiro, meu filho. Ele tem um queijo específico. Ele tem ciência. Ele tem segredos. Vocês me entendem, não? O problema é esse, são esses detalhes. E aí eles olham para Jesus e dizem assim para ele: o senhor quer o quê? Que a gente pegue 200 denários e vamos até a cidade comprar pão? Não, Jesus falou assim: quantos pães vocês têm aí? E de ver. Muitas vezes a unção não está na minha mão, mas está na mão da pessoa que está do meu lado. E aí eles foram ver. E aí eles descobriram que havia um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E aí eu estava estudando o número 5 no hebraico hoje. E o número 5 quer dizer decisão. Aquele menino tomou uma decisão de pegar o lanchinho dele e ofertar. E quando aquele menino se dispõe, quando aquele menino oferta de todo o coração, o que acontece, gente? Jesus gostou e pegou 5 pães e 2 peixes. Olha que coisa mais linda. Pastor, eu quero prosperidade, então aprende o segredo de dar. Quando Deus olha para mim e para você, que a gente quer prosperidade, Ele olha para a tua mão. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser mordomos. Nós temos que cuidar de tudo que Deus põe na nossa mão. Mas avareza, egoísmo, medo, dúvida, não pode reinar em nós. Nós temos que conhecer a lei da semeadura. E a Bíblia diz que aquele menino foi lá e semeou 5 pães. Ele tomou uma decisão. Ele tinha 2 decisões para tomar. Ou ficava com ele, e era dele, ou ele ofertava e colocaria aos pés do Senhor Jesus. Você se lembra quando Elias chegou na casa da viúva? Deus falou assim para ele: eu vou tirar você de Querite. Ali secou, né? Secou a fonte. O ribeiro secou. Porque era uma fonte que depende de chuva, né? E não tem chuva. Como é que vai fazer? Não tem. Tudo depende da chuva. O ribeiro seca. Deus envia ele para Sarepta. Ele encontra uma viúva, pele e osso. Tudo bem, minha senhora? Tudo bem. O que a senhora está fazendo aí? Precisa de um pouco d'água? O que a senhora está fazendo? Ela falou: estou aqui catando uns gravetos, que é para eu fazer o último pedaço, o último bolo, o último pão, para eu e meu filho comer e morrermos. Você vai comer para morrer? Não.
Com Deus você não come para morrer. Com Deus você come para viver. Mas aí o que Deus faz com aquela viúva? O que o Elias falou para ela? Primeiro você faz para mim. Primeiro é para Deus. Quem não tem medo de ser fiel a Deus, não tem medo de mais nada nessa vida. Não passará necessidade. Não passará vergonha. Não será humilhado nessa vida, gente. Resultado, ela faz um pequeno bolo, leva para o homem de Deus. A farinha não acaba da tigela. O azeite não acaba da botija. Só está dizendo que de um pouco de farinha e um pouco de azeite, Deus multiplicou por meses e meses e meses e meses, quase 2, 3 anos, porque ela ofertou ao homem de Deus. Ela recebeu a honra de profeta, porque ela investiu num profeta. A unção que havia nele, olha aqui para mim, passou para ela, passou para a casa dela. Vocês estão me entendendo? Não teve medo. Aquele menino investe 5 pães e 2 peixes. E os dois unidos formam o número 7. O divino, o perfeito, o elo, a comunhão, a consagração, a separação, a santificação a Deus. E Deus pega, e Jesus pega, eu acho lindo isso, mas tudo dependeu da decisão daquele menino. Se você for estudar o número 1, número 2, número 3, número 4 no hebraico, você vai ver que são números pequenos. Eu não entendi, pastor. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Mentira. Resultado. No caso desse menino, ele entrega tudo que ele tinha. Como Deus não abençoar um menino desse? Como Deus não ungir um menino desse? Se vocês forem analisar, esse menino alimentou uma multidão com as pequenas coisas. Eu me lembro de uma filha que todas as vezes da oferta ela estava triste. Ela não é mais viva, chama Yara Faria. Ela faleceu há pouco tempo, fiquei sabendo de Covid. E eu disse para ela, por que você está triste? Por que você entra no meio dos outros rapidamente, com a mãozinha fechada assim, e põe na salva, filha? Ela falou, porque enquanto muitos entregam grandes ofertas, pastora, eu entrego moedas. Eu tenho vergonha. Eu disse, por que você tem vergonha? Ela falou, porque eu queria ter um grande dízimo para entregar. Eu queria ter uma grande oferta para entregar. Eu não tenho. Eu olhei para ela e disse, menina, ela falou, até eu vou parar de entregar, isso aqui é a minha última, não vou trazer mais. E eu acho que na época lá, ela entregava, acho que não sei se era R$5, R$10, eu não sei. E eu quero falar para vocês que eu peguei aquela menina, chamei ela de lado e falei, filha, quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Consagra a Deus e apresenta os seus sonhos. A Bíblia diz que quando o povo de Israel traziam as suas ofertas diante do Senhor, eles pediam para Deus o que eles queriam receber. Eles pediam seus bois, as suas vacas, seus jumentos, suas ovelhas, suas cabras. E Deus dava. E aí, resultado, eu me assentei com ela e expliquei isso para ela muito rapidamente. E ela pegou. E ela era como a irmã Cidinha Alexandre. Gente, ela fazia um bolo como ninguém, fazia salgadinhos, doces como ninguém. Começou a aparecer encomenda para essa menina e não parava, e não parava, e não parava, encomenda, e não parava, e não parava, e não parava. Quando foi um dia, essa menina começou a me checar com ofertas para mim. Ela falou, esse aqui é da igreja, mas esse aqui é da senhora. Quero investir na senhora. Eu falei, mas por que, filha? Ela falou, porque, pastora, mudou a minha vida. E eu comecei a orar por ela.
Aí pus as mãos sobre as mãozinhas dela e abençoei ela. Ela foi uma das maiores dizimistas do meu ministério, por um tempo. Depois ela parou porque ela não quis mais trabalhar. Mas as pessoas corriam atrás dela para fazer. Ela não vencia. Ela não vencia. Porque ela teve que enfrentar tudo, entregar primeiro as moedas, depois entregar o R$1, depois entregar os R$5, depois entregou 10, depois ela entregou 50, depois ela entregou 100. O último dízimo dela parece que tinha 500, 600, 700 reais. Era dízimo grande. Eu não sei se você acha grande. Para mim é grande. Aliás, o pequeno e o grande, para mim é grande. O que Deus olha, pastor? Deus olha primeiro para o nosso caráter. Deus olha para a nossa honestidade. Deus olha para a nossa integridade. Guarda isso. Em o nome de Jesus Cristo. Que Deus não gosta de disputa. Que Deus não gosta de briga. Que Deus não gosta de um machucar o outro. É do desrespeito. Mas quanto a isso, mais Deus abençoa, 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 abençoa. Realmente, irmãos, aquele menino dispôs 5 pães e 2 peixes. E ele falou, vai ver. E aí disseram, 5 pães, ó, temos aqui 5 pães e 2 peixes. Aí o que ele fez? Olha outro lado de prosperidade na tua vida. Ele mandou todo mundo se assentar. E ele falou, manda o povo se assentar em grupos organizados. A segunda coisa que você precisa aprender é que Deus é organizado. Segundo lugar, o exemplo começa pelo líder. Eu nunca ministrei para minha igreja ser dizimista e ofertante se eu não fosse. Eu não entregava só dízimo ao Senhor. Oferta maior que o dízimo. Hoje continuo entregando. Conexão, voltou. E ensinava os meus líderes, fica aí que volta, tá? Fugiu só um pouquinho, mas voltou. E ensinava os meus líderes a serem fiéis ao Senhor. Então o segredo é o líder. Aquilo que o líder é, a igreja será. Aquilo que um pai e uma mãe for, os filhos serão. Pastor, as pessoas me perguntam muito isso. Como educar os meus filhos? Pelo exemplo. Pelo exemplo. Entende? Forte, né? E aí, meus amores, tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a grama, a relva. Então se assentem. Organiza. Depois ele falou assim, e assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. Olha que coisa mais linda. Grupos de 100 aqui, grupos de 50 aqui. E aí depois o que ele fez? E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou. Ele não fez nada sem apresentar a Deus. Jesus nunca fez nada sem consultar ao Pai. Eu garanto para vocês que Jesus nunca comeu uma comida sem consagrar ao Deus Todo-Poderoso. Entendeu, Cássia, Roberta, Zilda? O que falta para mim hoje, talvez, Sirlene? Para nós, é não esquecermos da gratidão. É uma outra coisa que chama muita prosperidade na sua vida. O que é isso, pastor? Agradecer a Deus pelo que Ele já te deu e pelo que Ele te deu hoje, pelo que você tem. Como que se você não cuidar do que você tem, Deus vai te dar coisas maiores? E a Bíblia diz que Ele levanta ao céu e abençoa. E aí, o que Ele fez, pastora? Ele simplesmente fez isso. Ele partiu os pães e os peixes. Então, o que Jesus fez depois de abençoar? Vamos lá? Ele partiu. Tá, mas aí ele só partiu. Sim. E aí foram para as mãos dos discípulos. O que eles fizeram? Repartiram. Ó, um peixe. Jesus só fez isso. Partiu. O que eles fizeram? Repartiram. Repartiram. E eles foram dando. E aquilo foi se multiplicando.
quando você aprende a repartir, aí começa a chegar a unção da multiplicação na sua vida. Você não pode ficar preso a nada. Você não tem que ficar preso a roupa. Você não tem que ficar preso a isso aqui. Você não tem que ficar preso. Eu me lembro que tinha mês que eu tinha roupa e no outro mês eu já não tinha mais roupa. Por quê? Eu aprendi a repartir. Mas a ideia daqui a pouco chegava. Deus enviava para mim. Eu tenho uma certeza muito grande, irmãos, que Deus cuida de mim e de você. Porque a gente conhece isso. Dele partir comigo. Ó, Deus partiu com a gente, Jesus. Olha quantos filhos voltaram para ele. Jesus partiu os pães e os peixes na mão dos discípulos. Eles foram repartindo e não parava. Pastora, como assim? O sobrenatural, ele corre. O sobrenatural, ele caminha. Mas é para quem crê. É para quem tem fé. É para quem é. É para quem vive. Não é para quem prega e não vive. É para quem primeiro vive e depois prega. E depois ensina. Vocês estão me entendendo? Não? Então, sim? Esse é o segredo. E aí, o que mais, pastora, o que aconteceu? Para que os pusessem diante deles. E ele repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. A unção é coisa que se transfere. Eu não sei se vocês me entendem isso. Eu sei que a unção saiu, olha, ela passa pelo Pai, presta atenção nisso. Ela desce do Pai, passa por Jesus, que o Espírito do Senhor estava nele, sobre ele, e ele, quando ele passa aqueles pães partidos para os discípulos, que eles começam a repartir, a unção foi transferida. Isso se chama impartation, impartição, transferência de unção. Não sei se vocês entendem isso. Eles receberam a unção do Senhor Jesus? Eles receberam? Sim. Através dos pães e dos peixes? Sim. Mas analisa aí, presta atenção. Se Jesus, ó, isso é forte que eu tô falando. Se Jesus pega 5 pães, parte em 2, cada um. Então Jesus vai para 10 pães, certo? Ajuda aí a pastora na matemática. Depois ele pega 2 peixes e ele parte um e o outro. Então dá 4 de peixe e 10 de pães. Como é que isso alimenta? Olha, escuta isso. Como que isso alimenta 5.000 pessoas, 3.000 pessoas? Você tem que parar e pensar. Isso alimentou muita gente, muito mais. Como é que pode isso, pastor? Transferência de unção. Alguém me ligou e falou assim para mim: pastor Solange, eu necessito de um hospital para uma cirurgia, é só um milagre. Falei, tá, vou enviar uma oração para você agora. Eu transferi uma unção para ela. Ligaram para ela. Depois que ela recebeu a oração, ligaram para ela. O seu milagre chegou. Está aberto o centro cirúrgico. Pastora, alguém ligou, ora para mim, estou precisando de um hospital para o meu filho. Vou transferir a unção. Crê? Você crê? Crê. Conseguiu o hospital. O menino, eu não conheço o menino. Você não conhece o menino? Não. Estou muito longe do menino. O menino estava em vômito. Nada parava o vômito do menino. Parou o vômito. O que é isso, pastor? Transferência de unção. A unção, ela é coisa que anda.
ela corre, ela passa. Vocês estão me entendendo? Você pode ser ser uma potência e às vezes você não sabe disso. Mas deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar na minha vida. Para que a gente fique boa. Porque senão é só religiosidade. A vida não muda, não melhora, as coisas não acontecem, a gente não prospera, a conta não é paga. É uma luta, é luta em cima de luta. Luta todo mundo tem. Desafio todo mundo tem. Mas a gente vence. Vocês estão me entendendo? Não? Jesus parte. Eles recebem a unção. E eles repartem. Então, aonde mesmo que o negócio se multiplicou? Na mão dos apóstolos. O que Jesus mostrou para eles? Essa unção eu não quero só para mim. Pega, gente. Essa unção eu quero para vocês. O que Jesus ensinou? Que aqueles que creem em mim não só farão as obras que eu faço, mas farão obras maiores. Você tem que chegar ao ponto. Você vê comida se multiplicando. Eu conheço uma pessoa que eu vi, ninguém me falou. Chega uma família de última hora para comer na casa dela. Ela só tinha uma xícara e meia de arroz. O que é uma xícara e meia de arroz? Vocês sabem que um homem come bem. Só de homem chegou 4. Fora mulheres e crianças. Todo mundo comeu, repetiu e sobrou. Pergunta para mim, como assim? Eu não entendi. Unção. Presença de Deus. Prosperidade. Multiplicação. Onde tem Deus, tem unção. Onde tem unção, tem riqueza. Recebam isso. Recebam isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém me ligou e disse, pastora, meu marido precisa que seja liberado algo muito grande para ele. 1 mês antes, 2 meses antes, eu orei e disse, se prepare para as grandezas. Eu não sabia de nada. A pessoa me liga, eu entro em uma oração de madrugada, porque eu já estava em oração de madrugada. Não é porque eu orei por ela, eu já estava em oração de madrugada. E comecei a apresentar o caso dessa pessoa. E foi liberado o grande milagre. Entendeu ou não? Você pega a unção da pessoa. Eu me lembro que uma vez eu peguei uma oferta e coloquei na mão de um profeta. E ele estava doente, chama-se Donald. E ele estava doente. Problema nas pernas, grande. E Deus falou assim para mim, vai lá, eu já testemunhei aqui. E Deus falou para mim, vai lá e ore por ele. Eu falei, Senhor, eu não chego aos pés de um profeta, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Mas aí eu orei, enfrentei tudo, cheguei e falei, profeta, está queimando meu coração, já tem 2, 3 dias que Deus manda eu orar para o Senhor, mas eu estou tímida. Ele falou, não faz isso, mulher de Deus. Pegou 2 irmãos, mais uma irmã, e falou, vamos até meu quarto. E eu fui com ele, mais 3 irmãos que ele escolheu, fui no quarto dele. Era hotel em Israel. Peguei a minha unção, ungi ele, orei por ele. No outro dia, estava testemunhando para todas as caravanas o que Jesus tinha feito. Depois ele veio orar por mim. Eu coloquei uma oferta na mão dele, mas era tão pouco. Coloquei acho que $50 na mão dele. E ele pega e põe as mãos nas minhas mãos e diz, eu estou passando uma unção de profeta para você. Tudo aquilo que você faz com amor, aquilo volta para você e volta com juros e correção monetária.
Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Por que Jesus alimentou uma multidão de mais de 3, 5 mil pessoas? Porque alguém ofertou o seu lanche. Eu termino com uma pergunta para mim e para você. Você sabe o Deus que você tem? Você sabe a quem você serve? Você sabe a força, a unção, o poder que Ele tem? Aí Jesus faz uma outra coisa também, tem um outro código aqui que você precisa aprender, e eu também, filha. E todos comeram e ficaram fartos. Quando uma pessoa fica farta, quer dizer o quê? Ela come e repete. Você vai para oferecer mais, ela fala assim, não dá mais, não é? Não dá mais. E levantaram 12 cestos. O que sobrou, pastora? 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Então quer dizer que o que Jesus quer fazer na minha vida, quer que sobre. Ele não quer que só que você tenha para você. Ele quer pelo reino, Ele quer por você, por tua casa, por tua família, por todos que precisarem de você. E Ele ainda quer que sobre. E aí o que Ele diz? E os que comeram os pães eram quase 5 mil homens. Presta atenção, fora mulheres e crianças. Pastor, eu não consigo entender. 5 pães e 2 peixes. Muito quente, filho. Sustentarem quase 20 mil pessoas. Meu filho, minha filha, é o poder desse Deus. É a grandeza desse Deus. É a presença, Daniele, Cássia, Roberta, é a força desse Deus que você não vai saber explicar. Você tem que experimentar isso, viver isso a cada dia. Conhecer isso na intimidade, gente. E Jesus faz uma coisa que eu acho tremendo. Ele falou assim, olha, recolha tudo. Ele quis saber até quanto sobrou. Ele falou, recolha, não quero que nada se perca. Outro ponto, porque a nossa vida muitas vezes não prospera. Comida jogada fora. Guarde isso que eu vou falar agora e pega. Comida demais no prato de uma criança. Se a criança quer mais, repita 1, 2, 3 vezes. Mas não faça um prato de adulto para uma criança. Aí foi sobrando em todos os pratos dos adultos e foi dando para o cachorro. Em primeiro lugar, comida nossa nem é comida de cachorro. Já está errado, né? É. Nada pode perder na sua casa. Desde que me ensinaram que se eu fizer uma lasanha e ela sobrar e eu esperar esfriar e congelar, eu tenho lasanha por 1, 2, 3 meses. E fresca. É só descongelar e esquentar. Nada se perde na casa da pastora Solange. Não pode perder. Não. Nem raspa de arroz aqui a gente joga fora. Não. A comida é sagrada, gente. A comida é sagrada. Pense aí hoje. Nós sabemos administrar o que Deus põe na nossa mão? Outro segredo também de prosperidade é sobrar. Você tem que fazer sobrar no seu mês. Faça sobrar. Como? Nem que seja R$50, R$100, faça sobrar. Porque Deus só pode multiplicar o que sobra. Pastor, mas
Uma vez eu falei assim para minha irmãzinha, eu vou orar por você, filho. Ela falou, não, só tem que orar pro meu marido, ele tá do lado. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, ele não pode ver uma revista, ele não pode ver uma revista de Avon, de Natura, aquelas coisinhas todas de catálogo. Ele não pode ver, pastor, ele fica doido, ele compra tudo, sem precisar. Irmãos, eu comecei a dar risada, eu não parava. Porque eu sempre soube que isso é coisa de mulher, né? Mulher é assim, mas homem não, eu tinha visto aquilo, a primeira vez que eu via, não estava acostumada, eu abri a rir, eu vou te pedir perdão para ele, ué. Ele falou, não, eu cometo esse pecado mesmo, pode rir. E aí eu comecei a orar com ele. Vocês me entendem? Então nós temos que tomar muito cuidado. Hoje nós temos que olhar para as coisas e perguntarmos se estamos realmente precisando, né? Segredos de prosperidade. Cuidar bem de um filho, de um marido, ensinar, gastar tempo, folga, férias. São segredos de prosperidade. Em nome de Jesus. Tá bom? Meus amores, a palavra hoje é essa. Amanhã à noite Deus tem outra. Mas agora, se veja no monte. Feche seus olhos. No monte, e Jesus está diante de você para te dar a unção da multiplicação. Talvez ele vá perguntar, ou ele vai te fazer algumas perguntas. Talvez ele vá te dar algumas ordens, eu não sei. Mas o que Deus tratar comigo e contigo, obedeça. Pastor, eu quero prosperidade. Eu me lembro que certa vez eu tinha um talit vindo de Israel, coisa caríssima, feito por judeus que fazem orando o tempo todo. Não vou falar o nome. Alguém chega na minha igreja, um apóstolo, ele chega na minha igreja e se apaixona pelo talit. Pôs o talit nas costas, já entendi. Falei, tá bom, anjo, o talit é seu. Ele pega o talit e leva. Mais tarde, o que eu percebi, Bia, Luísa? Que o talit estava nas costas de um outro homem. Ele olhou e falou assim para mim, não fique espantada. Você me deu, é meu. Deus mandou eu dar para ele. Vai chegar um momento que não vai ficar com ele, vai passar para outro. E vai passar para outro. E vai passar para outro. Aí eu aprendi uma coisa muito linda, que reino de Deus é semeadura. Que nada é nosso, vocês entendem não? Nada fica com a gente. Nós somos mordomos do rei. Enquanto você estiver preso em alguém, e enquanto você estiver preso em coisas materiais, você não prospera. Você se mata de trabalhar e não prospera. Porque o grande segredo da prosperidade é semear em vidas, é abençoar vidas, é cuidar de vidas, é semear em terra boa. Deus ensina isso para mim e para você, que o segredo de receber é dar. Ele pode olhar para mim e para você hoje e dizer, eu dei meu filho por você. Não me negue mais nada nessa vida. Lindo demais, né? A palavra é essa. Para a minha vida e para a tua vida. Com muito amor, carinho e respeito. Tá bom? Um grande beijo para todos vocês.